Olá pessoal, eu sou o Luigi. E eu sou o Lucas. Nós somos parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da Intergado. Nós vamos falar aqui um pouco sobre a nova versão do Intergado BIF. Essa nova versão, Lucas, é uma versão que nasceu com o intuito de trazer mais dados, mostrar alguns cálculos, que a gente já fazia, que às vezes não eram muito claros para o cliente. Então dá todo um poder de acompanhamento e monitoramento, tanto da parte de desempenho quanto da parte de financeiro, dando ainda mais poder de tomada de decisão para o usuário. Perfeitamente. Vale ainda ressaltar que todos os dados que a gente tinha na versão anterior, elas vão ser exibidas também nessa nova versão, inclusive os gráficos, e tem algumas alterações, inclusive uma delas, a forma de calcular o ganho de peso diário, que vai ser utilizando agora a pesagem tradicional. E essa questão da pesagem tradicional sempre foi uma questão com os clientes, que é a diferença entre o peso Intergado e a pesagem da balancinha, a pesagem tradicional. Existe uma diferença, que é uma quebra que a gente fala, que é consequência do tipo de pesagem. A Intergado faz uma pesagem voluntária, os animais acabam se pesando com um trato gastrointestinal às vezes mais cheio, outras vezes mais vazio, então ele acaba tendo um peso um pouco mais alto. Se a gente usasse o peso Intergado e o peso de entrada do cliente, a gente acabava interferindo no cálculo do ganho de peso do período. Então agora a gente fez uma equação para corrigir o peso Intergado para o peso tradicional. E essa equação permite, então, um cálculo melhor do ganho de peso no período. Vamos acompanhar isso, então, no tour que a gente vai passar para vocês agora. Bom, pessoal, no nosso dashboard geral, temos poucas modificações. Aqui no box de peso atual, a gente só colocou o peso atual Intergado como o nome, só para mostrar e diferenciar do peso tradicional, que é aquele que nós passamos a estimar nessa versão. Tá? Então, esse é o peso que vocês já estavam familiarizados. No caso do ganho de peso no período, nós já estamos usando o peso tradicional estimado, que é aquela quebra referente à diferença entre o peso medido pelas balanças e o peso medido pela balança do cliente. Então a gente já usa aqui 100% para cálculo do ganho de peso os dados do cliente, tanto o peso de entrada como o peso de saída estimado. Tá? Se tiver interesse de ver o ganho de peso atual, basta trocar essa chave, nós vamos ver o ganho de peso Intergado atual. No dashboard de curral, a versão sumarizada continua a mesma coisa da versão antiga, só muda quando a gente abre. E aí a gente vê que aparecem muitos gráficos. O primeiro gráfico que está aqui à esquerda é o que vocês já estavam acostumados, que tem o peso e o ganho de peso do curral. A diferença é que agora passa a figurar a linha da meta. Então, nesse caso aqui, o curral estava com uma meta fixa de 1,5 kg. A gente vê que os animais, na mediana deles, a maior parte deles, estavam acima da meta até mais ou menos o primeiro terço do período do confinamento, e depois eles ficaram abaixo da meta. O que isso gerou? Um peso que passou bastante da meta e agora, com essa fase de menor ganho de peso, retornou ao peso médio. Um gráfico novo que surge aqui é o gráfico de lucro. Então agora a gente tem a visão do lucro diário, e a visão do lucro total, ou seja, o lucro total por cabeça e o lucro diário mediano por cabeça. O lucro diário é o resultado do ganho em carcaça multiplicado pelo valor da cotação menos o custo do dia. E o lucro total já é considerado o custo acumulado do animal e a receita que esse animal geraria no dia. Então a gente vê que com a queda do ganho de peso houve uma diminuição aqui da tendência do lucro. Tá? No caso aqui também um gráfico novo, é um gráfico de margem, que mostra aqui a diferença entre o custo e a receita. Então, enquanto a linha azul estiver acima da linha vermelha, é sinal de que o curral está se pagando com uma boa margem, mas a gente não quer que essa diferença diminua. Dois novos gráficos que aparecem aqui são os dois histogramas, Então a ideia aqui é entender a dispersão dessas duas variáveis, que são o peso atual ou o peso inicial, ganho de peso atual ou ganho de peso no período. Então o que a gente quer entender é como é que está se distribuindo o peso dos animais em relação às categorias de peso aqui embaixo. Então a gente vê que tem uma distribuição aqui que a gente considera quase normal, mas tem um grupo de animais aqui acima da média e um outro grupo abaixo, e a gente vai estudando isso. Nesse pequeno texto à direita, a gente já vê também um sumário, tanto do peso inicial tradicional, então aqui é o peso mediano cadastrado, pelo próprio usuário, a informação que vocês passam para o cadastro, e aqui é o peso atual tradicional, que já é o valor do peso final
com a correção para a quebra entre as balanças intergado em relação à balança tradicional. A gente vê também a cotação que está sendo utilizada para fazer a parte financeira, o rendimento que foi estimado para esse grupo de animais. Lembrando que o rendimento é estimado para cada animal, mas nesse caso aqui nós estamos vendo a mediana, né? Então aqui tem o custo mediano, a receita mediana e informações de estoque, ou seja, quantas arrobas estão estocadas no total e por cabeça, e qual que é a produção também no período de arrobas, tanto total quanto também unitário. Já no dashboard animal, vocês vão ver também que aparecem novos gráficos, né? E aparece também a terceira linha. Qual que é a terceira linha? É a linha do curral. Então agora a gente tem a linha do animal representada em verde, com as bolinhas em laranja representando aqui as visitas, né, ao bebedouro e a plataforma de pesagem. A linha vermelha que corresponde à meta e também a linha marrom que corresponde à média do curral, né? Então nesse caso, nesse animal, a gente está vendo que é um animal que no princípio ele ficou bem em cima da meta, depois ele acelerou o ganho de peso e está acima da meta. Mas por outro lado, em relação ao curral, ele é um animal mais leve do que a mediana dos currais, mediana do curral. Aqui é o peso inicial dele e aqui por outro lado é o peso atual dele. Como eu falei, olha o que aconteceu com o ganho de peso. O ganho de peso do animal em verde, ele subiu ao longo do tempo e depois ele foi caindo. O curral também teve um comportamento parecido, a gente está vendo aqui a linha marrom, né? Então o curral também teve um valor e a meta ela é constante, porque nesse caso foi cadastrado como constante. Mas pode também cadastrar metas crescentes ou decrescentes, vai de acordo com o usuário. Aqui embaixo a gente vê o ganho de peso no período, já utilizando o peso corrigido. Nesse terceiro gráfico, a gente está vendo aqui também a parte de lucro, né? Então a gente vê o lucro do animal em verde, o lucro do curral em marrom, e essa linha preta que está aqui embaixo é o valor zero. Então a gente pode falar que esse animal, durante todo o confinamento, embora ele tenha ganho mais peso no período, depois tenha diminuído o ganho, ele nunca chegou a ter lucros negativos, né? Ou seja, prejuízo. O animal sempre gerou mais receita do que custo. E isso, olhando do ponto de vista cumulativo, gera essa curva aqui, que é um lucro que cada vez está crescendo mais, né? Então é um animal que a gente ainda não apontaria, por exemplo, para o abate do ponto de vista financeiro. Aqui nesse último gráfico a gente vê também aquela visão de margem, né? Então olha só, é um animal que o custo dele está crescendo de forma linear, mas a receita está crescendo também cada dia mais, tá? Então a gente está vendo aqui no final o peso inicial tradicional, o peso atual tradicional, que é aquele peso já corrigindo, já fazendo a quebra, a cotação, o rendimento para esse animal, o custo e a receita, sempre para esse animal. E a gente pode ir olhando um a um. Bom pessoal, uma nova funcionalidade dessa versão é a questão de controle de perfil de usuários. Então, um usuário por fazenda, um ou mais que tenha definição de master, isso é feito um cadastro direto com o suporte, ele tem a capacidade de limitar ou restringir a visão de certas funcionalidades de todos os usuários de sua fazenda. Nesse caso aqui eu estou gerenciando o usuário João e eu estou definindo que ele não terá perfil, acesso na verdade ao perfil financeiro, ou seja, ele não verá dados financeiros. E por outro lado ele está tendo acesso aos dados zootécnicos. Se eu quiser dar acesso aos dados financeiros, basta eu arrastar esse perfil, o sistema vai salvar, ele vai passar a ver os dados financeiros. Nesse caso aqui eu vou deixar como estava, o sistema vai salvar e eu vou mostrar o que acontece na prática. Então essa aqui é a visão minha como usuário master, né? E agora eu estou vendo todos os dados, né? Inclusive desempenho e financeiro, e agora eu vou mostrar a visão do João. O João ele não está vendo nenhum relatório aqui associado à parte financeira. Inclusive, se eu trocar aqui para curral ou animal, vocês vão ver que não vai abrir nenhum gráfico ou dado respectivo a lucro, custos ou receitas. Então, pessoal, como vocês puderam observar, mais dados, mais informações e mais tomadas de decisão. Recomendamos então que agendem um treinamento e qualquer dúvida entre em contato com o nosso suporte. Muito obrigado. Obrigado.